Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Thalita. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem, enquanto o apóstolo Manuel estava aqui, dando início, né, ao nosso seminário, e eu estava anotando, aí eu passei pela Rai e falei assim, eita Rai. Aí ela foi e mostrou o celular dela cheio de notas também, porque o conhecimento, querido, ele é algo que a gente tem que receber da melhor forma. Meu esposo, ele costuma vir aos cultos e ele sempre traz um caderno e uma caneta, né? E antes eu questionava, eu falava assim, gente, esse homem está indo para a igreja. E ele leva um caderno e uma caneta junto. E ele falava assim, nega, quando a gente vai para a escola aprender, nós também não levamos papel e caneta? Eu estou na casa do Pai, eu estou aprendendo. E ele também, ele leva papel e caneta para que ele possa ouvir e aprender o que o Senhor tem para ministrar sobre a vida dele. Amém? A obra que nós estamos trabalhando nesse seminário é um livro chamado Geração Ovelha. Esse livro ele foi escrito pelo apóstolo René Terranova, que é o líder geral das igrejas na visão celular no modelo dos 12. Talvez você está dentro de uma igreja na visão celular no modelo dos 12 e você ainda está assim, meio em dúvida do que é, como funciona. Querido, nós teremos prazer de te ensinar, prazer de trazer esse conhecimento sobre a sua vida, mas você também pode acessar a internet. Hoje todo mundo tem acesso à internet e você pode colocar lá MIR 12, Ministério Internacional da Restauração 12, número 12. E você pode ali ter estudos sobre várias coisas, sobre várias áreas da sua vida. Hoje eu vou dar continuidade a um pouco do que foi passado ontem. Vou pincelar sobre algumas coisas, recapitular sobre a tua alma, sobre a tua mente. Mas eu quero que você repita assim comigo já de início. Diga, eu sou ovelha. Diga, eu tenho o DNA de ovelha. Ontem nós ouvimos aqui muito nesse altar falar que nós somos ovelha, né? Até na hora de levantar a mão, falou assim, levante a sua pata de ovelha. Aí nossa mente já começa a entrar em parafuso. Meu Deus, pata, ovelha. Queridos, a Bíblia, em muitas passagens bíblicas, você vai ver o próprio Jesus, ele fazendo paradoxo, paralelos entre homens e águia. Homens, leão. Homens e principalmente ovelha. Principalmente a ovelha. A ovelha, como ontem também nos foi ensinado, ela, na verdade, a tradução original, ela chama ovelha, né? Em hebraico, se chama tizon. Tizon significa ovelha. Traduzido, se chama ovelha. E a essência da ovelha, ela é uma essência distinta de todos os outros animais da face da terra. A ovelha, ela tem características únicas em si. A ovelha, ela tem comportamentos únicos na sua maneira de viver. A ovelha, por natureza, ela é um animal manso. Manso. A ovelha, por natureza, ela é um animal que é calmo. A ovelha, por natureza, ela não é agressiva. E tizon fala, além do nome ovelha, a palavra tizon, na sua essência, ela já fala das características de uma ovelha. Talvez possa parecer redundante você ter ouvido isso ontem e eu estar falando isso novamente para você, mas eu tenho um propósito em cima disso. Se nós formos parar para analisar, esse é um tempo onde as igrejas, elas podem até estar amontoadas de pessoas, mas estão vazias de ovelhas. Sabia? Jesus, ele tinha uma multidão que o cercava para ouvir os milagres, para ouvir as parábolas, as palavras que ele tinha para liberar, para visualizar ali aquele cenário de milagre. Tinha muita gente, mas tinham poucas ovelhas. Não mudou. Por isso, amados, que nesse tempo está nascendo uma geração chamada geração
ovelha. Que é uma geração que não se contenta só de ouvir falar do pastor. Não é uma geração que quer estar longe do pastor, mas é uma geração que tem prazer em estar com o seu supremo pastor. Quem é esse supremo pastor? Jesus. Quem é o nosso pastor modelo? Obrigado, Thalita. Jesus. Está nascendo uma geração, queridos, que tem não só nome de ovelha, mas tem atitudes de ovelha, cheiro de ovelha. Estudando essa obra, eu fiz algumas anotações. Vou afastar aqui um pouquinho para não voar. E eu vou ler algumas para vocês, para a gente poder explanar junto. Nós somos ovelhas do aprisco do Senhor. E essa é uma das nossas maiores seguranças. Amados, uma das maiores seguranças de todas as pessoas que servem a Deus, que aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, é a segurança que a presença do Senhor nos traz. Quantas vezes nós vamos fazer algo e a gente fala o quê? Se Deus, a gente projeta e fala assim: Senhor, está aqui, se tu quiser vai acontecer. Não é verdade? A gente sonha, gera ali, mas a nossa última palavra a gente sabe que não é nossa, ela vem de alguém que é maior do que nós, do nosso pastor. Ela vem de Deus. E a nossa maior segurança como ovelha, a ovelha ela não se assegura na força do braço dela. A ovelha ela não se assegura na violência que ela tem. Ainda que nesse tempo existam muitas pessoas dentro da igreja com o espírito de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, ninguém me muda. Está há 10 anos sentado talvez em uma cadeira. Está há 15 anos, há 5 dias, não interessa o tempo, ouvindo falar do Senhor, mas a essência de ovelha ainda não existe dentro do coração dessa pessoa. Amados, o Senhor Ele nos chama de ovelha do aprisco dele. Se eu não tenho as características de ovelha, existe algo errado, e não é no pastor supremo, mas em mim. A minha segurança é saber que nada vai acontecer na força do meu braço, mas sim segundo a palavra do meu pastor supremo. É necessário caminhar com o pastor maior, Jesus. E aqui na terra, Ele vai estabelecer pastores humanos para te conduzir e te direcionar. Há um tempo atrás, eu ministrei aqui no altar acerca dos desigrejados. Quem estava aqui? Eu citei alguma coisa sobre desigrejados, lembra? E eu falei que foi na época da pandemia que esse movimento ganhou muita força. Porque as pessoas se contentavam em estar longe da igreja, longe da comunhão. Mas elas se respaldavam no quê? Eu estou na minha casa, eu assisto uma live, não era assim? Eu assisto a ministração aqui, está tranquilo, tudo bem. Amados, eu não desmereço as pessoas que hoje não têm a oportunidade de estar dentro de um templo. Mas deixa eu te falar, Jesus, o pastor maior, Ele estabeleceu na terra pastores para te acompanhar. Ele estabeleceu na terra pastores que vão caminhar e vão conduzir esse seu caminho. Nós somos totalmente, como ovelhas, nós somos totalmente incapazes de caminhar sozinha. Ontem o apóstolo ele falou aqui que a ovelha não caminha só. A ovelha não caminha só. E ele ainda usou uma frase falando assim: pro bode, tu pode colocar ele dentro da penitenciária, dentro da papuda, que os muros são altíssimos. Entendeu? Que ela vai dar um jeito de fugir. Você pode construir o maior muro, você pode construir a estrutura mais fortalecida e colocar um bode lá dentro, que ele vai dar um jeito de fugir. Porque a natureza do bode não é submissa. Aí já muda tudo. A natureza do bode é o quê? Agressivo. A natureza do bode é o quê? Insubmisso. A natureza do bode é o quê? Resistente. Esses dias eu estava assistindo um vídeo na internet e tinha um homem. Aquele bode, eu tenho certeza que era dele. Que aquilo era no quintal da casa dele. Ele conhecia muito lugar, sabe? E aí ele pega e ele fala assim: eu vou soltar o bode e vocês vão ver o que ele faz. E o homem segurava uma telha para tentar se proteger do bode. Gente, esse bode dava cada chifrada nessa telha. Tu viu, né? Ele dava cada chifrada na telha. Enquanto ele não quebrou a telha, ele não parou de bater com a cabeça dele na telha. Agora me diz, será que não machucou ele? Mas ele não parou de bater?
cabeça. Nós ovelhas não fomos chamadas para ficar batendo cabeça, sabia? Nós ovelhas fomos chamados, gerados para ser conduzidos pelo pastor Jesus. A ovelha, ela é o único animal adestrado que precisa do pastor em todo momento, né? Assim fala a obra. Em tudo, a ovelha precisa do seu pastor, ao contrário da vaca, do bode. Você vê que tem animalzinho que a gente vai comprar ele. Esses dias eu estava na feira e o Benjamin mostrou uns peixes para a Aurora, uns cachorrinhos. Você compra um cachorrinho na feira e leva para sua casa. Aí você começa a cuidar dele ali, né? Ele vira seu companheiro, seu xodó. Aí se outra pessoa pegar ele já vira xodó e companheiro da outra pessoa. Tu sabe disso, né? Tu dá a tua vida pelo teu cachorrinho, mas eu quero te dizer que se outra pessoa pegar ele hoje e der amor, carinho, acabou. Se a outra pessoa falar, vem aqui, tchau, filho, ele não olha nem para trás. Ele nem olha nem para trás. A maioria dos animais adestráveis, eles não precisam da companhia de um pastor. A ovelha precisa assiduamente de um pastor. Eu fico analisando o início da minha trajetória e até hoje, porque isso não mudou. Volta e meia eu preciso que uma pastora me ouça o meu coração. Quando eu me sinto muito só, quando eu me sinto muito triste, muito angustiada, né? Eu tenho umas amigas pastoras, eu ligo para elas, tenho minhas líderes, ligo para elas, falo assim, ó, não tô bem, tá acontecendo isso, e começa a falar. Porque nós não fomos gerados como ovelha para caminhar só. Se você está caminhando só, eu quero te dizer que em uma hora mais, hora menos, você vai acabar se perdendo. Alguém aqui já chegou a ver uma imagem, ela ficou um bom tempo sendo divulgada na internet, de uma ovelha que se perdeu e ficou anos perdida? E essa ovelha, o pelo dela, a lã dela foi crescendo, cresceu muito, ao ponto que essa ovelha não conseguiu mais sair do lugar de onde ela estava. Ela foi encontrada, colocada nos ombros, e aí o pastor começou a remover aquela lã que pesava sobre o corpo dela. Entendam algo, quando aquela ovelha foi encontrada, ela não saiu do lugar onde ela estava. A ovelha, ela enxerga só 3 metros à frente, sabia disso? A ovelha é míope, gente. Ela só enxerga 3 metros à frente dela. E de forma nítida, ela só consegue enxergar 1 metro. Por isso que elas sempre estão andando em grupo. Por isso que elas sempre são juntinhas, uma conduzindo a outra. Uma ali de alguma forma direcionando a outra. Porque por si só as ovelhas se perdem. 3 metros, amados. A águia, ela enxerga quilômetros de distância. A ovelha não. A ovelha, ela só enxerga 3 metros à frente dela. E de uma forma bem clara mesmo, vai ser só 1 metro. Quando uma ovelha foge de um rebanho, é por questões justamente de quê? De visão. E a gente pode trazer isso para a nossa realidade. Geralmente quando uma pessoa ela não está mais com o coração dentro de um ministério, ela justifica que o quê? Eu já não compactuo mais da visão desse ministério. Eu já não me sinto bem aqui, eu já não tenho prazer em estar aqui. Mas é justamente por isso. Porque a ovelha, ela não enxerga bem. A ovelha é míope, gente. Ela é um animal míope por natureza. Outra característica da ovelha é que toda ovelha, ela foi gerada, ela foi criada com o DNA de ser o quê? Fértil, de poder gerar. Toda ovelha, pastora, toda ovelha. A ovelha só para de gerar. Pegue aqui, vida, por favor. A ovelha, ela só para de gerar quando ela é muito maltratada. Então vocês vão ver na trajetória de vocês, obrigado, pessoas que começaram a sua fé com todo ânimo, sendo tratada, sendo cuidada, sendo ouvida. Mas em um determinado momento da sua trajetória, pela ausência desse cuidado, ela para de gerar. E às vezes as pessoas que estão perto não compreendem. Ah, mas fulano era um gadita na presença de Deus. Fulano fazia isso no altar. Fulano fazia aquilo na presença do Senhor. Mas deixa eu te falar algo. Quando uma ovelha ela não é cuidada, ela para de gerar. Olha a imagem, gente, tá vendo? O GFT lançou aqui, ó. Essa ovelha foi a que se perdeu. Olha o tanto de lã que cresceu nela. Olha o tanto. E acredite, ela não voltou sozinha. Para ela retornar, o pastor dela teve que ir atrás dela e trazer ela nos ombros.
Deus. Quando você se perde, você pode ter até lã para te proteger, mas você vai estar perdido. Quando você se perde do aprisco do Senhor, você pode até ficar robusta, você pode até aparentar estar forte, mas você está perdida. E só quem sabe tratar a ovelha é o pastor. Deixa eu te dizer algo: o lobo, o mercenário, o mau pastor, porque a Bíblia fala do mau pastor, ele nunca vai saber cuidar da ovelha. Mas o bom pastor, quando ele encontra a sua ovelha, ele não vem arrastando ela, ele coloca ela nos seus ombros. E ele leva ela para um lugar de cuidado. Cuidado, cuidado. O bom pastor vai te levar para um ambiente de cuidado. A natureza das ovelhas, ela é única, ela é mansa. Quando uma ovelha ela sai, como a gente mostrou aí, ela retorna muito fragilizada. E por isso ela não volta só. Ela tem que ir lá, o pastor tem que trazer aquela ovelha com todo o cuidado. Eu quero te pedir para que você abra a Bíblia e agora no livro de Salmos, no Salmo 114, a partir do verso 4, eu quero ler um pouquinho com você. Eu falei algumas características pincelando acerca do que nós falamos ontem, mas eu quero falar a respeito da libertação de uma ovelha, que é um dos capítulos desse livro. Salmos 114, 4 diz assim: invoquei o nome do Senhor. Diz assim: invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, liberta-me. O Senhor é benevolente e justo. Nosso Deus é misericordioso. Vocês abriram aí? Não? 114, 4. Gente, e eu tô lendo bem que na tradução King James tá é outro, 114, 4. Vamos por essa tradução bem aqui, ó. Os montes saltarão como cabritos, e como carneiros do rebanho as colinas. Que tens o mar, que assim foges. E tu, Jordão, por que retrocedes? Só mais um. Montes, por que saltais como cabrito? E vós, colinas, como carneiros do rebanho. Volta e deixa o 4 para mim. Queridos, essa obra ela começa a abordar esse capítulo de uma forma específica acerca da libertação da ovelha. O Senhor ele é tão perfeito em tudo que Ele faz, que Ele sabia que em algum momento a ovelha iria necessitar de libertação. Recentemente eu ministrei, e eu falei nessa igreja que eu ministrei, que para você ser curado, você só precisa levantar a mão e falar que você quer ser o quê? Curado. Mas para você ser liberto, você tem que ser exposto à presença de Deus. Você tem que declarar e agir de maneira que você seja curado. Os montes saltarão como cabritos. Amados, como até os montes saltam como cabritos diante da libertação. Quando você é liberto, você não fica com os pés presos no chão. Quando você é liberto, você tem prazer de expressar essa libertação. Mas você também já lidou em algum momento com alguém que não é liberto? A pessoa é oprimida, não é? Quietinha, cabeça baixa o tempo todo. Você fala, dificilmente ela olha nos seus. Não é assim? Dificilmente uma pessoa aprisionada vai olhar nos seus olhos. Assim também é com essa realidade que a Bíblia traz. E ela diz que na presença do libertador, até os montes saltam. Amados, um monte saltar. Deus traz um exemplo de algo totalmente improvável, impossível de acontecer para você e para que eu também possa entender que uma ovelha liberta, ela tem alegria, ela tem abundância de Deus sobre a vida dele, sobre a vida dela. E nesse Salmo 114, no verso 4, fala isso de uma forma bem mais específica. A geração ovelha, ela acredita no poder da libertação. Certa vez eu fui ministrar em São Paulo, no meu primeiro encontro fora, assim, fora mesmo. E quando eu estava voltando, eu fui sozinha, eu e a apóstola no ônibus, mas na parte que eu estava sozinha. E quando eu entrei, eu falei assim, cara, tem um homem bêbado ali, eu vou tentar sentar em outro lugar. Aí sentei em um outro lugar, troquei com um rapaz que percebeu que eu estava assustada. E
eu fiquei orando muito naquela noite. Foi uma das noites que eu falei assim: Senhor, eu queria um sinal dos céus. Eu queria ver um sinal dos céus, eu queria viver algo novo contigo. E naquela noite, eu lembro que eu olhei para os céus, já era bem de madrugada. A gente não estava perto de usina, a gente não estava perto de nada. E surgiu uma nuvem de fumaça nos céus. Ela surgiu e em seguida ela desapareceu. Eu fiquei radiante. Senhor, que sinal para mim ali, para mim era tudo. E eu dei uma cochilada. Quando estava chegando perto de Brasília, veja como é que são as coisas. Estava chegando ali perto da rodoferroviária de Brasília. Estava pertinho de eu descer e eu peguei e juntei assim o que estava perto de mim. Aí eu abaixei a cabeça e levantei. Quando eu levantei, o Senhor falou assim: fala do meu amor para esse povo. Foi muito rápido que Ele falou isso para mim. Fala do meu amor para esse povo. Ônibus lotado, gente. Lotado, o povo tudo querendo descer. Aí eu falei assim: ah não, Senhor, tô com vergonha. E eu baixinho lá, acho que eu vou falar assim: pronto, qual é o problema dela? Falando só. E eu lá: ah não, Senhor, tô com vergonha. Aí o Espírito Santo soprou mais uma vez no meu ouvido e falou assim: você está com vergonha de mim? Quando você tem um DNA de ovelha, você é submissa a Jesus, ao pastor maior. Aí eu já virei, quando ele falou assim: você está com vergonha de mim, eu já virei, já estava de lado, já em pé. Gente, olha como Deus é estrategista. Nesse dia, eu sentei na primeira cadeira do ônibus. Eu podia sentar em qualquer lugar do ônibus, mas na primeira cadeira, quando eu me virasse, eu ia ficar de frente para o ônibus inteiro. E tremendo, tremendo, tremendo. Eu falei assim: bom dia, gente, eu posso falar do amor de Deus para vocês? Algumas pessoas ficaram bem resistentes, fecharam a cara. Outras falaram amém. E eu fui bem breve na palavra e falei assim: eu vou orar por vocês, amém? E orei. Queridos, foi uma das orações mais rápidas da minha vida, objetivas. A geração ovelha acredita no poder da libertação. A geração ovelha acredita no poder do evangelismo. A geração ovelha acredita nos sinais mais simples em relação à libertação. A geração ovelha, ela acredita que toda instrução vinda de Deus, ela é verdadeira e poderosa para trazer aquilo que os céus querem manifestar na terra. A geração ovelha, queridos, ela não se detém simplesmente porque eu tenho medo, mas eu vou com medo. Eu tenho vergonha, eu vou com vergonha. A geração ovelha, a geração que está sendo levantada nesse tempo, é uma geração que não se move pelo que quer, mas é uma geração conduzida pelo maior dos pastores, que é Jesus. E você faz parte dessa geração. Você podia estar em qualquer lugar nessa manhã, querido. Você podia estar deitadinho na sua cama, descansando. Mas você, por fazer parte de uma geração chamada geração ovelha, você sabia que precisava ouvir a voz do seu pastor maior. E ali eu falei do amor de Deus, aquelas pessoas ouviram quando nós descemos do ônibus. Algumas pessoas me abraçaram e falaram assim: amém. Eu vim para Brasília para resolver problema tal, que Deus me ajude mesmo. Eu vim para Brasília e foram falando algumas coisas. Eu falei assim: amém, Senhor. Eu faço parte de uma geração que acredita no poder de ouvir Deus. Eu faço parte, queridos, de uma geração que acredita que ouvir Deus não é só quando eu libero uma profecia, mas é ouvir o Deus que também me corrige, ouvir o Deus que tira toda lã que me gera peso. Eu faço parte dessa geração. Quando experimentamos a libertação, nossos pés, eles não ficam parados. Aqueles que foram libertos, queridos, sempre estão prontos a levar a libertação para mais alguém. Aquele que recebeu a palavra da libertação, a ovelha que foi liberta, ela acredita na libertação de uma outra ovelha. A ovelha que saiu do lugar de limitação, ela acredita que ela pode libertar uma outra ovelha. Lança para mim João 8:32. Abre aí na sua Bíblia para mim, por favor, Salmos 37:5. A ovelha que ela é liberta, ela nunca vai se contentar em ser liberta só ela. A ovelha liberta, como diz essa obra, ela vai querer levar a libertação para outras ovelhas. João 8:32, queridos, tem uma passagem que eu acredito que todos nós em algum momento da nossa vida já ouvimos. E eu quero te convidar a ler comigo nessa manhã, amém? No 3, 1, 2, 3. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fala mais uma vez com força e com fé. E conhecereis. A ovelha liberta, ela conhece a verdade. A Bíblia diz que Jesus,
O pastor maior, ele é a verdade. Então, se você está em um processo onde você tem vivido momentos onde a sua visão está embaraçada, onde sua audição está embaraçada, esse é o melhor momento para você conhecer o pastor Jesus, porque ele é a verdade. E quando se conhece Jesus, querido, tudo aquilo que é inverdade, tudo aquilo que é mentira e embaraço na sua mente, começa a cair por terra. O pastor está nos chamando a conhecê-lo. O pastor está nos chamando para mais perto dele. Ontem nós ouvimos falar a respeito de 2 tipos de ovelha, também nesse altar. Há uma ovelha chamada Nahal, que é a ovelha guia. É a ovelha que ela é preparada para liderar na ausência do pastor. Há muitos anos atrás, depois da época do seminário, a igreja foi separada por tribos. E acho que a pastora Fernanda, se eu não me engano, na época, falou bem assim: não, a nossa geração vai se chamar Nahal. Amados, naquela época, na minha vida, aquilo já foi profético. Talvez sem ter tanto entendimento da causa, naquela época, já foi profético na minha vida aquele nome. Ovelha Nahal, a ovelha que lidera, a ovelha que conduz. Amados, a ovelha Nahal, ela é a ovelha aquela que quando a outra ovelhinha que é a míope está querendo desviar, ela dá um empurrão. Opa, é para lá que tu tem que ir. A ovelha Nahal, ela é aquela que de alguma forma ela traz segurança ao rebanho. Por quê? Porque ela sabe qual é a movimentação do seu pastor. Ela sabe qual é a forma que o pastor maior trabalha. Ela sabe que de alguma maneira ela vai ter que trazer condução, porque se o pastor fizer algum som chamando as suas ovelhas e elas não ouvirem, a Nahal, ela vai estar ali no meio do rebanho, no meio das outras ovelhas, para encorajá-las a permanecer no caminho certo. A ovelha Rios, ela é uma ovelha atenciosa. Quem aqui nesse ambiente se considera atencioso? Ana, eu sou atenciosa, eu presto atenção em detalhes. Tem alguém aqui que se considera... Eleusa, ela é detalhista mesmo. Ontem eu tive a prova viva dos detalhes. O Félix disse que ele não é. Amados, a ovelha Rios, ela é atenciosa. Ela é aquela ovelha que ela consegue compreender quando uma outra ovelha não está bem. Ela é aquela ovelha que ela sente falta quando a outra ovelha não está inserida no aprisco. Ela é aquela ovelha que ela sente falta, ou ela presta atenção quando a outra ovelha está mais abatida, mais cansadinha. E deixa eu te dizer, todos esses tipos e características de ovelha sempre vão existir dentro de um mesmo aprisco. Anara, eu me sinto uma Nahal e eu me sinto uma ovelha, além de Nahal, uma ovelha Rios. Isso é bom, mas geralmente nós sempre vamos ser ou Nahal ou Rios. O importante de você compreender nessa manhã, queridos, é que Deus te chamou com um DNA de ovelha. Deus te chamou, na verdade, com um DNA único, com características únicas. Deus não olha para você e te vê só como mais uma ovelha do aprisco dele. Ele olha para você e ele te vê como a ovelha do aprisco dele. A Bíblia vai nos ensinar, queridos, que em um dia de sábado chega uma certa parábola onde um pastor perde uma ovelha do seu rebanho que tinham 100 ovelhas. E ele junta aquelas ovelhas, deixa em um lugar seguro, provavelmente aos cuidados da Nahal, e ele volta para buscar a que havia se perdido. Porque quando uma ovelha se perde, é papel do pastor ir atrás dela. No tempo que nós vivemos, queridos, é muito fácil ser líder. Todo mundo quer autoridade. Todo mundo quer mandar em alguém, todo mundo quer designar função para alguém, não é verdade? Tu chega em lugares, às vezes a igreja é desse tamanhozinho aqui, ó, pequenininha. Tem 10 líderes lá dentro. A igreja é pequenininha, tem 15 líderes lá dentro. Porque todo mundo quer delegar o quê? Autoridade. Todo mundo quer ter o quê? Autoridade. Faz isso, faz aquilo. Mas só quem ata as feridas de uma ovelha é um pastor. Tenha um pastor sobre a sua vida. Tenha um pastor sobre a sua vida. Tenha prazer de ter um pastor sobre a sua vida. Nesse tempo, querido, a gente pode fazer um curso para ser líder. Você pode fazer um workshop para se transformar líder. Mas só quem consegue conhecer e cuidar de um coração de uma ovelha é o seu pastor.
Abra o seu coração para o seu pastor, porque somente ele pode curar a tua alma, no nome de Jesus. Essa obra ela vai ensinar que os líderes, ela fala muito sobre líderes também. Se você é um líder, você também precisa ter um pastor. A primeira coisa que eu fico analisando quando eu assisto lives, particularidade minha na internet, eu fico imaginando quem é o pastor dessa pessoa. Sempre faz pela minha cabeça. Fulano, a igreja tá cheia de gente, é uma igreja imensa. A primeira coisa que vem na minha alma: quem é o pastor desse líder? Sempre vem isso, porque na minha alma todos nós fomos chamados para ser arrebanhados, cuidados, mas principalmente pastoreados. Se você nasceu de novo, querido, você precisa ser pastoreado. Se você já ouviu a palavra de Deus, esse é o momento oportuno para você ser pastoreado. Mas se você não se submete a ser pastoreado, você é tudo menos ovelha. Você pode ser líder, você pode ser bode, mas você não é ovelha. Você não tem DNA de ovelha. Você não tem caráter de ovelha. Você pode ter aparência de ovelha. Você pode ter até cheiro, porque você anda no meio das outras ovelhas. Mas se você não se submete a ser pastoreado, você não é ovelha. E se você não é ovelha, você não faz parte do aprisco dele. E uma vez não fazendo parte do aprisco dele, você está enrolado. Você está em maus lençóis. Você precisa voltar e compreender o que é ser ovelha. O pastor tem cheiro de ovelha e voz de direção. Ele traz segurança. Tem dias que eu estou passando por uns momentos complicados. Aí eu chego pro meu marido e falo assim: Júnior, está acontecendo isso. E jogo um monte de coisa, Ingrid, sobre a vida dele. Aí ele fala assim: nega, é isso e aquilo. Sabe quando alguém... Não tem aquele dia que você lava a roupa e joga tudo dentro de um quarto? Aí chega alguém, dobra tudo e coloca tudo em ordem. É tipo isso. Eu falo: Júnior. Aí ele chega: é isso e é isso. Porque o pastor tem uma visão de direção que nós, muitas das vezes, não conseguimos ter. É um problema desse tamanhozinho, mas a gente está aqui, ó. Aí o pastor vem e fala assim: não, calma, eu vou resolver isso aqui com você, é tranquilo. Não fica assim não se desespera não. Você saberá se tem um pastor ou um líder sobre a sua vida, sabe como? Pela forma que você é tratado. Diga assim: o líder te dá ordens. O pastor te apacenta. O líder, ele sempre fala: faz aquilo ali, você tem que fazer aquilo. Tem que fazer aquilo ali, pega, faz essa. O líder é assim. O líder é desse jeito. Por isso que toda equipe tem que ter um líder. Não é assim? Que o líder dá ordem. Mas o pastor, queridos, além de saber o que tem que ser feito, ele vai te consolar. Ele vai te conduzir. E principalmente, ele vai caminhar com você. Ele vai caminhar com você. O líder nem sempre vai caminhar com você. O líder às vezes vai te dar uma ordem, ele vai querer o resultado final. O pastor, ele vai te mostrar um caminho e ele vai caminhar nessa trajetória com você. Esse é o bom pastor. Esse é o bom pastor. Um pastor, ele tem dois instrumentos, ele tem a vara e ele tem o cajado. A Bíblia diz lá em Salmos 23:4, na parte B já diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam, porque a vara é para dar mermãs na cabeça da ovelha. Não tem quando a ovelha está assim dispersa, querendo fazer só o que quer? Peraí, pá, eu vou te lembrar que você é ovelha. E o cajado é para te atrair para mais perto do pastor. Tem dia que a gente está assim, a gente precisa levar uma vara no coco, assim, para a gente lembrar que a gente é ovelha, né? Senão a gente vira bode da noite pro dia. Mas Deus, ele sempre tem suas estratégias para nos lembrar quem somos. Deus tem sempre estratégias para fazer você lembrar o porquê que você foi gerado. O porquê que Ele permitiu você estar aqui. E tem estratégias que são dolorosas, assim como tem estratégias que são de cura. Porque esse é o papel do pastor. E esses instrumentos, queridos, eles precisam ser usados juntos. Eles precisam ser usados de forma simultânea. Da mesma forma que eu te confronto, eu tenho que te curar. A Bíblia diz que Deus é o mesmo Deus que fere, mas também Ele é o mesmo que cura. Esse é o papel do pastor. Às vezes ele vai tocar na tua ferida, mas ele vai ser o mesmo que vai trazer cura sobre a tua alma.
O pastor às vezes vai te confrontar de algo que você não quer falar para ninguém, que você não quer dar acesso para ninguém tocar. O pastor vai tocar com a vara, mas ele vai ser o mesmo e vai falar assim: opa, agora vem para perto porque eu vou te curar perto de mim. Quando você pensa que você está longe, Deus vai enviar um pastor com o cajado para te atrair. Quando você pensa que você está se tornando rebelde, sendo ovelha, Deus vai usar o cajado dele para te confrontar. Mas Ele sempre vai permitir que você viva o que Ele tem para a sua história. Amados, esse seminário Ovelha, ele vem com o objetivo de resgatar em nós essa essência. Porque é muito fácil a gente perder a essência de ovelha. É muito fácil a gente pensar assim: não preciso me submeter, eu por mim mesmo eu consigo fazer, eu sou boa. E aí a gente vai perdendo o cheiro de ovelha, a gente vai perdendo as características de ovelha, e a gente vai se tornando todo tipo de animalha, menos aquilo que fomos gerados para ser. A minha pergunta nessa para você é a seguinte: você tem vivido, você tem de fato sido aquilo que você foi gerado para ser? Se você não tem vivido, se você não tem sido, ou de uma forma natural, exercido aquilo que você foi gerado para ser, você está no melhor lugar. Porque aqui juntos nós vamos aprender. Aqui juntos nós vamos compreender. Aqui juntos nós vamos fazer o que a Bíblia diz: ferro afia ferro. Mas a gente aprende. Hoje o Senhor, Ele quer tirar todo esse peso dessa lã que está fazendo muita gente se perder e não viver o propósito ao qual foi chamado. Hoje o Senhor, Ele quer derramar o azeite fresco sobre a sua visão. Ontem nós aprendemos aqui, e eu quero ressaltar isso mais uma vez, porque tinha pessoas que não estavam aqui. Tem pessoas que estão aqui hoje e não estavam. Amados, a ovelha, ela é atacada em 3 áreas da sua vida. Ela é atacada na sua audição, que é uma das áreas mais perigosas. A audição da ovelha, ela é atacada da forma mais perigosa. Por quê, pastora? Porque a mosca varejeira, ela entra na audição da ovelha, ela coloca a varejeira, e essas varejeiras, elas sobem para o cérebro da ovelha. E elas enlouquecem a ovelha, elas desestabilizam a ovelha. Aquela essência de ser mansa, aquela essência de ser dócil da ovelha, ela é totalmente corrompida. Uma outra área que é atacada é a visão da ovelha. A ovelha que não é limpa, ouça isso. A ovelha que não é limpa pelas mãos do pastor, gera-se nela remelas. Aí novamente, as moscas vêm para comer a remela, e elas comprometem ainda mais aquela visão que já era limitada. Eu quero abrir um paradoxo para você nessa manhã. O que você tem colocado diante dos teus olhos? Tem purificado a sua visão? Ou só tem comprometido ainda mais a sua visão para viver uma vida longe da presença de Deus? Amados, a nossa geração é a geração da informação, mas ao mesmo tempo é a geração mais desinformada. Você sabia disso? Porque muitas das vezes a nossa informação que nós tanto recebemos aqui é a informação que nos deixa com a mente mais limitada. A gente tem uma facilidade para receber e absorver muitas informações. Tem um assunto que está muito à tona. O apóstolo falou ontem aqui a respeito de um jovem, não sei se ele é pastor, acho que ele é pastor, né, pastora? E missionário, profeta. E ele tem pregado aí pelas igrejas afora. E recentemente o Benjamin chegou com um vídeo para mim e falou bem assim para mim: olha aqui, mamãe, o menino agora falou que ele vai falar em espanhol. É outro idioma, eu acredito que seja espanhol. Só que é a IA, gente, não é o menino. Você está entendendo o perigo daquilo que você vê e toma como verdade absoluta para a sua vida? O rosto é do menino, a roupa é do menino, a voz é do menino. Só que foi criado aquele vídeo, é algo fake. E o que as pessoas fazem? Replicam a informação. Amados, se o evangelho tivesse sendo replicado como as notícias falsas estão sendo replicadas, eu tenho certeza que Jesus tinha voltado, porque o mundo inteiro já tinha ouvido falar dele. Nós somos ovelhas que, se não vigiarmos, a nossa visão vai ser comprometida o tempo todo. E por fim, o último ponto das ovelhas que é comprometido é um dos cruciais, que é o olfato da ovelha.
Novamente a varejeira vem e ela implanta aqui, ó, no olfato da varejeira, larvas. E uma vez implantando essas larvas no olfato da varejeira, elas comprometem ela conseguir sentir o cheiro, mas também essas larvas têm potencial para subir para a cabeça da ovelha. Você percebeu que em todo o tempo o potencial é subir para a cabeça e dominar os pensamentos? Você percebeu que sempre a astuta cilada de Satanás é dominar a mente da ovelha? Você percebeu que na sua maioria o desejo do maligno é dominar a sua visão, é dominar a sua audição, é dominar a sua visão, porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor e o segue. Mas uma vez que a sua audição foi comprometida, você vai saber distinguir qual é a voz do seu pastor? Não, qualquer voz que você ouvir vai ser a voz do seu pastor para você. Qualquer voz que você ouvir vai ser aceitável, porque o seu ouvido, a sua audição, ela foi comprometida. Esse livro, Casado com a Bíblia, ele vai nos ensinar que um dos projetos também, a varejeira, ela acessa a sua via nasal e ela quer subir para deixar a sua mente desequilibrada. Amados, uma ovelha com mente desequilibrada, ela não age como ovelha. Alguém aqui já falou ou já ouviu dizer: fulano quando estava na presença de Deus era isso, mas depois que ele saiu da presença de Deus, ele faz coisa que o ímpio não faz? Já prestou atenção? Tu fala assim, cara, essa pessoa depois que saiu da presença de Deus, ela faz coisas que o ímpio não tem coragem de fazer, porque a mente dela foi comprometida. Mas o bom pastor, ele está aqui nessa manhã e ele quer ungir a sua mente. A mente da ovelha tem que ser ungida de 7 em 7 dias. O focinho da ovelha tem que ser ungido, na verdade. É pouco tempo, né? Podia ser assim, derrama uma unção e fica um mês aí. Mas sabe o que isso nos ensina, amados? Que esse ambiente aqui, ó, ele é um ambiente que no mínimo de 7 em 7 dias você tem que estar aqui para ouvir uma palavra. Esse ambiente é um ambiente que no mínimo de 7 em 7 dias você tem que vir buscar azeite novo para a sua vida. Porque a unção de hoje, ela não vai servir para amanhã. A unção de hoje, ela só serve para hoje. A ovelha que se perdeu, a ovelha que está desgarrada, ela não vai conseguir voltar só. Mas o pastor vai ter que ir atrás dela e vai ter que passar por um processo de limpeza. Depois que o pastor remover toda aquela lã suja, aquela lã velha, a primeira coisa que o pastor vai fazer é passar azeite na narina dela. Quando o pastor ele vai passar o azeite na narina de uma ovelha, sabe o que ele tem que fazer com a ovelha? Olhar nos olhos da ovelha. Porque ele não vai pegar a ovelha e falar assim, toma aí. Não, ele vai ter que virar a ovelha, visualizar os olhos da ovelha e passar exatamente na narina dela o azeite. O seu pastor quer te olhar no olho e ele quer purificar os seus pensamentos. O seu pastor quer te olhar no olho e ele quer ungir você, para que todos esses ataques que hoje vêm de forma virtual, esses ataques que vêm de forma física, eles encontrem um bloqueio, que é a unção de Deus sobre a tua vida. Hoje eu quero encerrar esse seminário com uma palavra para você. Seja ovelha. Porque para você fazer parte do aprisco, você tem que ser ovelha. Se você não é ovelha, queridos, não existe aprisco de Deus para mim, para você. Mas se você hoje falar assim, pastora, eu decido ser ovelha. Eu decido ser Nahal, eu quero ser uma ovelha que lidera. Eu decido ser Rios, uma ovelha que é sensível à dor do próximo. Hoje você pode começar uma nova história sobre a sua vida. Ou talvez você só pode resgatar a essência de ovelha que estava adormecida dentro de você. E permitir que a unção de Deus, ela desça sobre a sua vida e purifique todo o seu ser. Rai, pega para mim alguns azeites que estão ali dentro. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus nessa manhã. Geração ovelha, querido, é uma geração que decidiu ir na contramão desse mundo. Esse mundo prega que você tem que ser forte, que você tem que ser conquistador, que você tem que ser aquele que realiza, que você tem que ser. A geração ovelha é uma geração que entende que ela é aquilo que o pastor diz que ela vai ser.
A geração ovelha é uma geração que compreende. Eu tenho planos e projetos, mas coloca em outra para mim, por favor. Eu quero uma bandeja aberta. Eu entendo que os planos e projetos de Deus são maiores do que os meus. Quem é você nessa manhã? Você é ovelha? Quem é você nessa manhã? Você é rios? Você é sensível à dor do próximo? Você é altruísta? Você sente falta quando essa outra ovelha que está aí do teu lado não está aqui? Eu tenho vivido dias onde pessoas falam assim: poxa, eu tive que me ausentar por motivo específico, ninguém me ligou. Mas quando é com a gente espera o quê? Uma ligação, não é assim? Não é verdade? Quando você fica alguns dias sem vir à casa, ou você espera que alguém te ligue, ou pelo menos manda mensagem: e aí, tá vivo? Mas quando é do outro modo, qual é a sua atitude como ovelha? Você vai atrás de alguém? A geração ovelha não deixa ninguém para trás. A geração ovelha não deixa ninguém para trás. Você pode ser real, mas que você seja ovelha. E que você seja ovelha do aprisco do Senhor. De tudo que vai contra isso na sua alma. Tudo que é o princípio de Deus sobre a sua vida. Porque nós precisamos entrar em um aprisco. E é o aprisco. O Senhor, pastor, e de nada, a tradução verdadeira diz assim: e de nada terei falta. O seu pastor, você não vai precisar pensar em nada, porque ele vai. Você não vai precisar sentir falta de nada, porque ele vai preparar tudo na sua vida. Talvez o momento está sendo um momento onde você está sendo polido por Deus. Nada vai te faltar. E quando Deus diz nada, querido, não são só coisas boas. A gente precisa passar por luta, sabia? A gente precisa passar por dificuldade, porque ninguém é forjado só na bênção. Imagina, tudo que teu filho quer, tu fala: tá aqui. Quero isso, tá aqui. Meu amigo, você não está criando um filho, não, você está criando um monstro. Que hora mais, hora menos vai te devorar. Imagina que tudo que você quer, você falasse: tudo que eu quero eu tenho, tudo que eu quero eu tenho. Meu amigo, daqui a pouco tu quer o mundo. Daqui a pouco tu olha e quer a mulher do irmão, quer o marido da irmã. E são coisas bem simples que eu estou te falando. Quando o Senhor diz que de nada teremos falta, vamos passar pelo dia mau, mas teremos a presença dele. Vamos passar pelo dia bom, mas teremos com certeza a presença dele. Todo o tempo, de nada teremos falta, porque ele suprirá todas as nossas necessidades. Eu quero te convidar a vir mais perto do altar, em nome de Jesus. Só que eu quero que vocês fiquem do altar daqui pra cá e daqui pra cá, tá bom? Porque como a gente tá fazendo a transmissão, se vocês ficarem aqui, ó, aí fica na frente do pessoal. Da Rai, aqui ó, da Rai pra cá e aqui da Gabi pra cá, beleza? Você que pode, venha, ok? Amém? Eu quero entregar a vocês isso mesmo, daqui da Priscila pra cá, pode ir, daqui da Priscila pra cá. Eu quero entregar a vocês nessa manhã um ato profético, que foi algo que Deus ministrou ao meu espírito. E ele é um azeite. E quando você receber esse azeite, a primeira coisa que nós vamos fazer, você vai abrir esse azeite e nós vamos ungir você aqui. Mas você vai levar esse azeite para sua casa. E as ovelhas que estão na sua casa, você vai ungir elas. Você vai ungir o nariz e a mente. A gente tem muito de ungir o coração, né? Mas aqui é diferente. Com ovelha, você unge o nariz e a mente. Hoje, todos os níveis de ingerência maligna que como ovelha, eles vão ser neutralizados. Todo tipo de voz contrária, quantas vozes contrárias tentam nos tirar do centro da presença de Deus, não é assim? Você está ali disposto a se tornar uma ovelha, disposto a caminhar nessa rota de ovelha, aí vem as vozes contrárias. Aí vem os pensamentos contrários. Vem, Aurora, pode me dar ela aqui. Pode vir, aí vão vir os pensamentos contrários. Mas o Senhor está te chamando para ser ovelha. Thalita, entrega o óleo a eles. E eu queria pedir que o pastor Léo e o pastor Alex ungissem. Vocês vão receber o óleo e vocês vão abrir esse óleo. E o pastor Alex e o pastor Léo vai ungir vocês. Em seguida você pode fechar. E esse será o que você vai levar para sua casa. É, com um deles.
E esse será um óleo que você vai levar para sua casa e você vai ungir as suas ovelhas. Isso, desenrosca. Isso. Unja a mente e o nariz. Pastores, a mente e o nariz. Wagner, troca aquela canção para mim, por favor. Deixa ela baixinha de fundo. Isso. Isso. Seja ungida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mente e nariz. Amém. Amém. Sejam objetivos, mente e nariz. Aleluias. Amados, esse livro Geração Ovelha, nós vamos disponibilizar ele mais uma vez no da igreja, tá bom, em PDF. Leiam esse livro. Leiam esse livro. Glória a Deus. Pode sim. Amém. Amém. Glória a Deus. Todo mundo recebeu? Baixo. Segura pra mamãe. Segura aqui. Uma das armas mais poderosas que nós temos na nossa milícia é a oração, o jejum. Mas a unção com óleo, ela é poderosa para despedaçar todo nível de jugo na nossa mente. Ela é poderosa para despedaçar todo nível de... Ele está nos dando autoridade para que, em nome de Jesus, esse jugo seja quebrado. Feche seus olhos nesse altar. Um novo tempo está se estabelecendo sobre a sua vida. Você foi chamado a fazer parte da chamada geração ovelha. Uma geração que acredita no poder da libertação. Uma geração que acredita no poder da palavra. Uma geração, queridos, que não busca se moldar ao que o mundo prega, mas é uma geração que sabe exatamente qual é a voz do seu pastor, e por saber qual é a voz do seu pastor, ela segue essa voz. Ela segue essa voz. Nesse altar, queridos, nessa manhã eu quero que você tenha uma ação sobre a sua vida. Deus está purificando a sua audição. A voz do seu pastor não será algo estranho para você. A voz do seu pastor é algo incompreensível para você. Porque todas as vezes o inimigo, ele tentar gerar na tua alma insatisfações, vozes contrárias ao que Deus tem para você, o Senhor, Ele vai resgatar a essência de ovelha em seu coração. Ele vai resgatar a essência de ovelha do aprisco do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua alma. Essa manhã, papai querido, eu quero te apresentar a vida de cada uma das pessoas que estão neste altar. Espírito Santo da verdade, que essa palavra ministrada, que essa palavra, Senhor, aqui compartilhada, que esse ensino, ele faça sentido. Deus, ele se torne, Pai amado, algo real todos os dias da vida desses homens e dessas mulheres, dessas ovelhas, Senhor, em nome de Jesus. Que a mente deles, Senhor, seja uma mente, Pai amado, ungida. Senhor, que a audição deles seja uma audição ungida, para que eles possam ouvir e compreender a voz do pastor, a voz do pastor. Senhor, que o olfato deles seja um olfato ungido, para que eles possam, Senhor, sentir o cheiro das outras ovelhas e caminhar com o rebanho, e caminhar com as outras ovelhas, e que tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tentou lançar no meio do seu rebanho, Deus, talvez querendo remover, Deus, a essência de ovelha, hoje, Senhor, caia por terra, e que prevaleça, Senhor, a essência do reino sobre cada um de nós. Se você crê, querido, aplauda o Rei da Glória. Você pode voltar ao seu lugar em nome de Jesus. Aleluias. Você que vai tomar a Santa Ceia, fique de pé nessa manhã.
Jefter. Eu vou me despedir aqui, ok? Você que participou conosco do nosso seminário Ovelha, eu quero agradecer a sua participação. Foi o início de muitos outros que virão. Que você possa ter recebido de Deus. Essa live ela vai ficar gravada no canal do YouTube, certo, Jefter? Ela vai ficar gravada? Ela vai estar gravada. Você que quiser assistir depois, que quiser compartilhar com outras pessoas, que Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus.